Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim aqui fazer uma live breve para falar um pouquinho com vocês a respeito até mesmo do que eu venho abordado ali nos meus feeds, né? No meu feed e nos meus stories. E falar um pouquinho a respeito de tudo isso que está acontecendo, essas postagens que vocês andam vendo e tudo mais, porque eu simplesmente soltei e até então não vim falar mais a respeito, né? Então vamos lá falar a respeito disso. Bom, e conforme eu for falando, se surgir, né, alguma pergunta ou algo, alguma dúvida, assim, eu espero que vocês mandem aqui para que eu possa ir respondendo. Vou olhar aqui para baixo, vocês me dão licença um pouquinho, porque eu deixei anotado, né, as coisas para eu falar aqui para vocês, porque como vocês já sabem, eu gosto bastante de falar. E eu acabo desviando o foco do assunto se eu não tiver com tudo anotado aqui. Então vamos lá. Bom, mas pra gente fazer nossa abertura aqui, né? O que eu tenho falado, o que eu falei, na verdade eu fiz até uma sequência de stories hoje falando a respeito disso, né? Dessas pequenas mudanças que a gente faz, né? Para transformar, em busca, né, dessa transformação, de algo melhor, algo que realmente faça sentido na nossa vida, faça sentido pro estilo de vida que a gente vem vivendo, que faça sentido pro tipo de vida que a gente quer ter, né? E falando a respeito disso, eu tô vivendo isso agora, né? E hoje eu quero abrir o meu coração para contar para vocês o que tem acontecido comigo, o porquê dessa decisão e o porquê que eu não avisei antes, porque eu sempre venho aqui, sempre falo com vocês antes de começar algum projeto, antes de começar alguma coisa, e dessa vez eu simplesmente decidi, comecei e depois eu soltei aqui para vocês, né? Então, falar mais a respeito disso. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, que eu tô meio... parece que tá meio torto. Tá tudo certo. Vamos lá. E, bom, e quem sabe, né, eu compartilhando assim um pouquinho a respeito disso, de repente você que vem passando pela mesma situação, que vem vivendo essas mesmas experiências, essas mesmas transformações, ou talvez de uma forma diferente, não pare também de se adiar e comece a viver aquilo que você quer viver. Só um segundo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu tô com os tópicos aqui do que eu vou abordar com vocês hoje. Só um segundinho. Bom, vamos lá então. Começando pelo tópico do porquê, né? Assim como eu coloquei nos stories também, para quem não acompanhou, eu vou falar para vocês aqui. Já faz um tempo, pouco mais, acho de... pouco mais ou pouco menos, de 3 meses, né? Que eu venho tendo essa sensação de realmente estar com tudo meio cheio, com as coisas meio que como se estivesse abafando, sufocando, sabe? Já fazia um tempo que eu vinha olhando para minha casa, né? Para as coisas externas, e eu falava, gente, tem muita coisa, né? Eu quero algo mais clean, até mesmo porque tem muita coisa que a gente não usa, tem muita coisa que fica ali só por estar. Ou às vezes até mesmo aquelas coisas assim que a gente fica, nossa, um dia eu vou precisar, deixa aí, vou guardar. E nunca precisa. Isso já tem coisas que são, sei lá, que já fazem 2, 3 anos, ou talvez até mais, que a gente vai guardando e nunca usa, nunca precisa de verdade, e tá sempre ali, porque sempre que você pega, você fala, acho que eu vou precisar, deixa aqui de novo, e guarda lá de novo. E tem muita coisa que a gente age dessa forma, mas que não tem de verdade um uso específico para aquilo, que qualquer coisa, acredito eu, que faz mais de 3 meses que você não toca, que você não precisa, e principalmente as coisas que já faz mais de 1 ano que tá ali, que você não usa, eu não acho que você vai precisar tão cedo.
E talvez se você precisar e for para uma ocasião única, de repente é algo que você pode até alugar especificamente para essa ocasião, ou então comprar quando você necessariamente precisar daquilo, dependendo, é claro, do valor daquilo e tudo mais. Enfim, tem muita coisa que nem tem um valor tão alto assim, e a gente fica guardando durante anos, falando, vou precisar, e nunca precisou, só tá lá ocupando espaço e drenando sua energia, porque sim, objeto parado drena a nossa energia. E não só a respeito até da organização na casa, mas tudo começou, né? Dentro dessa, realmente ter coisa demais aqui dentro. Mas como assim, Pamela, coisa demais? Coisa demais na minha cabeça, coisa demais no meu coração, coisas que a gente carrega por muitos anos, às vezes desde a nossa primeira infância, e que, assim como os objetos, não tem mais utilidade na nossa vida. É a gente realmente pegar só o que a gente precisa daquilo, só as coisas boas e coisas que vão agregar na nossa vida, daquilo que a gente vem carregando por tanto tempo. De repente há uma bagagem pesada que a gente carrega por tanto tempo. Pegar só o que a gente precisa e deixar aí o restante. Desfazer do que precisa ser desfeito, desculpar o que precisa ser desculpado, e de verdade desapegar daquilo que a gente não precisa mais, né? Isso não é só sobre objetos, é sobre sentimentos, é sobre emoções, é sobre coisas, principalmente sobre essas coisas que a gente carrega dentro de nós, né? Que causa mais efeito, que surte mais efeito ainda na nossa energia do que objetos parados do lado de fora. E foi pensando nisso realmente, e demorei até bastante tempo, né, para finalmente começar isso, porque por dentro já faz 2 anos que eu venho trabalhando nisso, praticamente, faz 2 anos, talvez até um pouquinho mais, mas realmente por fora eu vinha procrastinando fazia um tempinho, eu vinha negligenciando fazia um tempinho, de começar essa transformação no meu lar, né, e onde eu falei, não, precisa ser feito, porque aquilo que está dentro tem que vir para fora. E depois de muito tempo falando precisa ser feito, eu finalmente decidi começar a fazer e comecei nessa semana, né? E outra coisa, né? Tem coisas que a gente carrega por tanto tempo e conforme a gente vai progredindo, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai aprendendo e ganhando maturidade, aquilo não faz mais sentido. Não faz mais sentido você carregar aquilo, né? E lembrem-se, não estou falando apenas de objetos, não estou falando apenas de coisas, estou falando também, principalmente, de nossas emoções, né? Do que a gente carrega dentro de nós, certo? E às vezes aquilo não faz mais sentido você carregar e muito menos não faz mais sentido para o tipo de pessoa que você é, pelo tipo de pessoa que você se tornou, com a maturidade que você tem hoje, com a sabedoria e experiência que você tem hoje, e que não faz mais sentido para o estilo de vida que você tem e para o estilo de vida que você quer ter para o seu futuro, né? E por isso é tão importante a gente deixar as coisas velhas, né, para trás. Por isso que é tão bom a gente desapegar, é tão bom e tão importante a gente desapegar de fato do nosso passado. Porque o passado realmente não é um lugar onde você tem que morar, né? É bom você ter um passado para você criar, de repente, para você ter o seu caráter formado através daquilo que você viveu, não para se fazer de vítima, mas simplesmente para você realmente amadurecer, aprender, né? Tirar lá do seu passado coisas e transformar, talvez até mesmo coisas ruins, e transformá-las em coisas boas, dar um novo significado para aquilo que você passou, porque muitas das coisas que você viveu, você não teve controle, você não teve escolha, simplesmente aconteceu com você. Agora, o que você vai fazer daquilo, isso sim é totalmente controle seu, é totalmente escolha sua, né? Então, é por isso, né, que eu quis não só
não só da transformação por dentro, mas trazer ela para fora. E por isso que também que eu tô compartilhando ela aqui com vocês. Já compartilhei um primeiro vídeo, vou continuar compartilhando porque só tá no começo. Isso é só o comecinho de tudo, né, gente? E não é só sobre realmente eu estar arrumando a casa, assim como eu falei para vocês, né? Dessa arrumação de dentro por fora. Começou dentro de mim e agora ela está florescendo, ela está vindo para fora. E por isso que eu coloquei o nome desse meu projeto pessoal de efeito borboleta. Ai, Pamela, mas precisava de um nome? Sim, sabe por quê? Quando você decide fazer algo, você precisa fazer disso uma ocasião, você precisa sim dar nomes, você precisa criar um significado para você, porque aquilo pode ser um marco. E aquilo também pode ser algo que vai transformar a vida de outras pessoas. Você já pensou que de repente algo pequeno, que ao seu ver é pequeno, que isso pode mudar a vida de alguém? Mesmo que seja de forma não intencional? Então, por isso é importante você fazer nomear as coisas, né, que você faz. De repente, se for, né, algo assim que você se sinta à vontade em compartilhar, em trazer para outras pessoas, porque de repente é algo que alguém que te acompanha precisa e que ela só não recebeu ainda porque você não teve a coragem de abrir a boca, de trazer isso a público, né? Então, a partir do momento que você se cura, você tem essa habilidade de poder curar outras pessoas também. Então, sempre que for alguma transformação, por mais pequena que seja, que você se sinta à vontade, compartilha, né? Independente do tamanho que seja. Nem, Pamela, mas eu não vou compartilhar na internet. Beleza, mas compartilha com seus amigos no trabalho, de repente, ou alguém mais próximo de você, porque de repente a pessoa pode usar até mesmo o seu exemplo para uma outra pessoa e de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, você vai estar ajudando o seu próximo. E sabe o que é mais legal, assim, o que eu gostei mais de ter escolhido do efeito borboleta? A borboleta, ela não nasce borboleta, né? Ela nasce lagarta. E é até meio... não sei o nome que eu vou dar para isso, mas assim, quase ninguém gosta de uma lagarta, não é mesmo? De repente, você vai lá, quem tem plantação, por exemplo, vai na sua plantação, vê lá que tá mordido e tal. Muitas das vezes, quem mordeu, quem comeu, foi lagarta. Aí já começa a atacar veneno pra tudo quanto é lado e tal. E quando você vê uma lagarta passando em algum lugar, principalmente aquelas de fogo, né, que tem uns pelinhos ali, você olha assim, você fala... Ninguém olha assim e fala, nossa, que lagarta linda. É muito difícil, até porque também ela fica rastejando, é um movimento meio, né? Eu não acho muito legal não, curto muito não. Então, assim... Às vezes você olha uma lagarta, às vezes passa desapercebido, porque elas ficam escondidas normalmente debaixo das folhas, né? Debaixo tanto na plantação, é muito difícil você ver ela por cima, né? Mas, enfim, é algo que está sempre escondido e que mesmo quando é visto você fala assim, nem é bonito esse trem. Mas, e a borboleta? Quando ela se torna uma borboleta? Porque a borboleta um dia foi lagarta. Quando ela se torna borboleta, ela fica mais visível, né? Todo mundo consegue perceber uma borboleta. E principalmente aquelas grandonas, toda colorida, você olha e fala, nossa, que linda, né? E esse é um dos motivos também do porquê do nome ser efeito borboleta, porque quando você tá ali no seu, até mesmo antes do casulo, quando você tá no seu estágio lagarta, aonde você tá rastejando, você tá procurando por alimento, você tá procurando crescer, se fortalecer, né? Para viver essa transformação, muitos às vezes desprezam, muitos às vezes zombam, né? Às vezes como eu disse, né, a lagarta nem sempre a gente acha bonita. Não vou dizer que a pessoa vai virar para você e falar, você é feio porque você está passando por isso. Não. Mas, ainda assim, ela zomba de você. Sabe? Ela, só fica estudando. Ela fica fazendo mentoria. Ela fica lá
sei lá, de repente, seu professor é alguém que você, seu professor, seu mentor, não sei, com quem você está aprendendo. É alguém que as pessoas ficam zombando, que nem todo mundo gosta, porque normalmente nem todo mundo gosta de quem chama atenção, não é mesmo? De quem procura ser diferente, de quem tem sua opinião formada, de quem tem sua identidade, de quem se posiciona, porque quem se posiciona incomoda, né? Então, às vezes zombam de você por você procurar essa melhoria, por você dedicar tempo a isso. E aí você entra na segunda fase. Você entra na fase do casulo, aonde eu vejo, né? Eu vejo dessa forma, de repente você pode ver de outra, mas eu vejo como esse mergulho interno, aonde a gente mergulha no mais fundo do nosso íntimo, para realmente combater a nossa própria, talvez o nosso próprio orgulho, e às vezes orgulho até mesmo de coisas que aparentemente são boas. Um exemplo disso, né? O orgulho, por exemplo, de ser humilde. Por quê? Humildade é algo bom, né? Não é algo ruim. Só que o que seria o orgulho de ser humilde? O orgulho de ser humilde, por exemplo, seria assim: nossa, eu não mereço isso. Quem sou eu, né? E isso, por mais que de alguma forma as pessoas vejam como algo bom, pode passar a ser algo ruim. E por que isso pode passar a ser algo ruim, Pamela? Por exemplo, você vai me dar algo. Eu vou pegar a primeira coisa que apareceu aqui na minha frente. Toma, é para você. Mas para mim, não, eu não mereço isso. Eu não tenho nem o que fazer com isso. Então, assim, aparentemente, uma qualidade, algo que é bom, que seria ser humilde, passa a ser algo ruim, porque você se recusa a aceitar ou a merecer as coisas, porque você é humilde demais para isso. Então, você tem um orgulho de ser humilde. E tendo esse orgulho, você passa a ser uma pessoa que não merece as coisas porque você é humilde demais para isso. E é dessa forma que às vezes até aquilo que era para ser bom passa a ser ruim. Por isso é tão bom a gente fazer esse mergulho interno para a gente realmente compreender até onde aquilo é bom e por que aquilo é bom. E até mesmo as coisas ruins, até onde aquilo que você acha que é ruim e por que aquilo é ruim para você. Sabe? Então, essas coisas são coisas importantes que faz parte dessa segunda fase, que é a fase de você realmente estar ali no casulo, nesse mergulho interno, se descobrindo, enfrentando os seus próprios monstros, enfrentando coisas lá da sua infância que às vezes te machuca, mas que você precisa encarar, que você precisa lutar para que você realmente possa ir para a próxima fase. Porque você já pensou que às vezes falta isso daqui, uma coisinha de nada, para você finalmente alavancar a sua vida, para você finalmente, né, subir de nível na sua vida, mas porque você não larga aquela coisinha de nada, de repente que foi lá na sua primeira infância, você não consegue ir para o próximo nível. Então, pois é, olha o que a Mariana disse aqui, já desisti várias vezes por causa das feridas. E assim, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente desiste de fazer certas coisas por causa de alguma ferida que a gente carrega, que a gente carregou durante toda a nossa vida. Então, por mais assustador que seja e por mais doloroso que seja, antes da gente querer sair por aí mudando o mundo, ajudando as pessoas, transformando vidas, a gente precisa começar pela nossa, a gente precisa começar por dentro de nós mesmos, porque é assustador, né? Eu acho que não tem nada mais doloroso do que você lutar contra você mesmo, contra o seu próprio eu que de repente não deixa você se valorizar, que não deixa você se amar, que não deixa você até mesmo prosperar, que não deixa você vencer na vida. Porque às vezes você fica, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, do meu irmão, do meu avô, da minha avó. Não, às vezes a culpa é do seu eu. E o do seu eu, às vezes, lá do passado, que você não solta,
fica carregando com você pela vida toda, e enquanto você não soltar isso que é velho, você não vai conseguir agarrar o que é novo. Porque, vamos dar um exemplo, você tem duas mãos. Aqui você segura a sua família, aqui você segura o seu eu do passado. Para você conseguir agarrar o seu eu do futuro, você tem que fazer isso daqui, ó. Você não vai soltar a sua família, não é mesmo? Porque a sua família você construiu, você precisa levar eles com você, certo? Então, o que você vai fazer? Ou você solta o seu eu do passado para poder agarrar o seu eu do futuro e ir para esse próximo nível, ou então você não vai sair daqui. Você vai continuar sempre nessa mesmice, porque vai acontecer novamente, né? Como aquilo que a gente chama do círculo vicioso. Você vai enfrentar algo que vai te fazer entender o que você precisa transformar na sua vida, certo? Aí você se recusa a transformar isso. Então vai passar por um período onde vai parecer que está tudo bem, até que você vai bater de frente com esse mesmo problema novamente. E enquanto você não resolve esse problema, você vai ficar perdendo tempo, porque você vai ficar nesse ciclo, não vai romper essa bolha deste problema para passar para o próximo, porque é isso, a nossa vida é resolver problema. Cadê? Exatamente, eu sou o meu próprio obstáculo. Exato, porque enquanto a gente fica enxergando as outras pessoas como um problema, como um obstáculo, a gente não consegue abrir os olhos para o que realmente é o problema, para o que realmente tem nos travado, né? E se a gente fica culpando o outro, isso na verdade é uma desculpa que nós mesmos arrumamos para não fazer aquilo que a gente deveria ter feito. Então é mais fácil eu falar assim: eu não tô bebendo água porque meu copo tá travado, do que eu falar, eu não tô bebendo água porque eu não sei abrir esse copo. Eu não sei abrir esse copo. Então o que eu vou fazer? Eu preciso aprender para mim poder abrir ele e beber a água. Mas antes disso acontecer, eu preciso reconhecer que o quê? Que eu não consigo beber essa água que tá aqui dentro, porque eu mesma não aprendi como eu abro esse copo para mim beber a água. Então, é mais fácil eu colocar a culpa em fulano, em ciclano, na circunstância e nisso e naquilo, do que eu assumir a minha culpa, tomar a frente e encarar aquele problema. E, infelizmente, é algo que a gente faz muito. Se fazer de vítima, se colocar no papel de vítima e não querer se responsabilizar por certo problema, principalmente aqueles que vai tirar a gente da zona de conforto. Porque, como eu disse, é doloroso. Esse mergulho interno que a gente tem que fazer, essa transformação, essa luta contra o nosso próprio eu, não é fácil. Assim, depois que você vence, você fala, caramba, como eu cresci, como eu amadureci, como eu realmente pude viver essa transformação. Nossa, eu estou vivendo um outro nível. Mas o processo é difícil, sempre vai ser difícil, porque é aquilo. Se você é um vencedor, isso significa que você passou por lutas. E para você ser um vencedor, não é porque você simplesmente nasceu um vencedor. Sim, você nasceu vencedor. Deus falou que somos mais que vencedores. Porém, não existe vencedor formado sem batalha, sem lutas. Então, se você é mais que vencedor, isso significa que você está mais do que pronto para vencer essas batalhas. Ele já te deu a vitória. Então, assim, é difícil? É doloroso? Tem coisas que vai te quebrar em pedaços para você realmente quebrar aquele ciclo, arrebentar com aquela bolha. Mas é um processo necessário, é um processo que só você pode passar. Então, às vezes a gente pensa, né? Mas tem o meu marido. O máximo que seu marido, sua esposa, de repente seus filhos, seus pais, não sei, pode fazer por você é te apoiar. Porque a luta em si, quem tem que passar é você. E eu vi até um post esses dias, né? Que algumas pessoas postaram. Eu não sei quem foi que postou, acho que nos stories, não sei nem se foi a Mari que postou também. Eu sei que eu vi no story de alguém falando assim, que a professora nossa estava certa, né?
que era para a gente olhar para frente, que a nossa prova é individual. E é isso, gente. A nossa prova é individual. Por mais que possamos estar rodeados de pessoa, a sua prova sempre vai ser individual, porque é você quem precisa passar por ela, né? Cada um tem a sua. Foi você mesmo, né, Mari? Então, se está acontecendo, né, por mais difícil que seja, você consegue. Porque se você não tivesse a capacidade de passar por aquilo, de enfrentar e vencer aquilo, pode ter certeza que aquilo não estaria acontecendo com você. Existe algumas coisas que são consequências de escolhas ruins que fizemos, né? Por exemplo, eu estou passando por uma situação financeira num momento muito apertada. Mas eu estou passando por isso daqui porque lá no passado eu fui muito tolo, eu usei todo o meu dinheiro em uma coisa que eu não devia. Isso é consequência, isso é diferente, isso não é uma aprovação. Você não está sendo forjado, você fez a escolha lá atrás e agora está pagando pela escolha errada que você fez, né? Então, saber diferenciar também isso, porque tem coisas que a gente passa que realmente é para nos amadurecer, né? Para nos moldar, para ajudar a gente a ir para o próximo nível. Mas tem coisas que a gente está passando que foi escolha, é resultado de escolhas que fizemos lá no passado. Então, você não pode simplesmente falar assim, não, tá muito difícil aqui resolver esse problema aqui, porque eu tô passando por uma aprovação, mas nossa, esse problema tá difícil demais, eu não tô aguentando. Normalmente a gente fala isso de coisas que a gente fez lá atrás e a gente está colhendo as consequências agora. Então, saiba também diferenciar isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Desde que comecei nessa nova jornada com Deus, tenho aprendido muito isso. Pois é, porque Deus ele nos ensina o tempo todo, principalmente quando ele vê essa disponibilidade da nossa parte. Quando ele vê a gente chegando até ele falando, Deus, eu quero ir para o próximo nível, me deixa aprender, me deixa amadurecer, eu quero progredir, né? Então, aquilo que você pede em oração e que você está pronto para receber também, porque também tem isso, ele vai te dar. Aí, o que acontece? Você pede, ele te dá, aí você começa a reclamar. Não faça isso, por favor, porque eu também já fiz isso, tá? Não vamos ser hipócritas. Às vezes a gente fala, Deus, pode mandar, manda aqui. Aí ele manda, você fala, Deus, mas tá tão difícil. Não, se ele mandou é porque você consegue, você aguenta. Ele conhece a filha que ele tem, ele conhece o filho que ele tem. Deixa eu dar uma olhadinha. Cadê? Oi, Gil. Bem-vinda. Acho que metade dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos. Exato. Isso é verdade, Mari, porque tudo que a gente faz de escolha, principalmente as escolhas que a gente faz, sem consultar a Deus primeiro, isso vai ter consequência. E essas consequências a gente vai ter que suportar, entendeu? Por isso que é importante a gente sempre perguntar, Deus, eu devo fazer isso? É isso que o Senhor quer para mim? De repente até mesmo aceitar uma proposta ou outra. A gente tem que aprender a viver nessa dependência de Deus, de sempre estar perguntando para Ele primeiro, porque infelizmente a gente não sabe qual vai ser o resultado daquilo dali no futuro. Ele sabe. Então, viver na dependência de Deus é realmente isso. A gente falar, Deus, olha, vamos supor, você recebeu um telefonema agora, uma proposta de trabalho que, nossa, seu salário vai triplicar, vai ser maravilhoso. Só que, pera, você está olhando pela parte financeira. E o restante, né? O que você vai ter que sacrificar para você aceitar isso daí? Então, você chegar diante de Deus, antes de você falar, sim, eu aceito, você fala, peraí, que eu vou consultar meu sócio. Vou consultar aqui, né, eu costumava falar, né, a respeito de qualquer coisa de negócio, eu falava, vou conversar com o meu sócio, que todo mundo achava que é meu marido, mas não é meu marido, eu tava falando, consultando Deus. Então, assim, você ter a paciência de falar, daqui a pouco eu te ligo para te dar a resposta, né, eu posso te dar a resposta depois. Se a pessoa falar não, então, já não sei, né, já fica meio estranho. Mas vai lá, ajoelha ali, de repente, na mesma hora é melhor ainda que aquilo ali ainda tá
quente, né? Tá no calor da emoção. Fala, Deus, é isso que eu tenho que fazer? Me mostra. Ele dá a direção. Ele vai te dar a sabedoria. E se ele falar que não, pode ser que doa naquele momento. Mas de repente aquilo vai estar te dando um livramento lá no futuro. De repente, se for, como eu disse, né, o exemplo que eu estava usando aqui, um trabalho que vai ter o triplo do seu salário, de repente aquilo vai começar a te trazer problemas para sua casa, problemas na sua família. De repente lá vai ter algum problema lá dentro, né? Um problema disfarçado de um homem ou uma mulher que vai atrapalhar o seu casamento. Então pode ser que Deus está te livrando de alguma coisa. E por isso que ele está te falando que não. Então tenha a sensibilidade de ouvi-lo e por mais, sabe, por mais maravilhosa que pareça aquela proposta, saiba dizer não. Principalmente para as coisas que Deus te disse, não vai, não faz, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Kenny, God bless you too. Cadê? Mari Pan, como saber se Deus realmente está de acordo? Mari, é que nem eu disse aqui. Você vai perguntar para ele. E Deus, ele fala com você de uma forma que não tem como você não saber que é ele. Ele fala conosco através do nosso coração e por isso que é tão importante a gente deixar sempre o nosso coração limpo. Todo dia quando a gente vai dormir, todo dia quando a gente acordar, falar para Deus, Pai, se tem algo no meu coração que te desagrada, que contaminou, que sujou o meu coração, limpa, porque como Deus fala conosco através do nosso coração, se o nosso coração estiver sujo, ele vai nos enganar. Se o nosso coração estiver contaminado com mágoa, com chateação, com alguma coisa que não vem de Deus, você vai se enganar. Então, por isso que é tão importante a gente manter o nosso coração limpo, para que Deus possa falar livremente, abertamente, que a gente possa ter essa compreensão pura e discernimento total de que sim, é Deus que está falando com a gente. E uma forma bem simples, né, que eu aprendi de discernir quando é Deus ou não falando com a gente. Um exemplo aqui, vou pegar isso, vamos ver. Vou pegar novamente minha caixinha aqui do microfone, né? Pamela, dá isso daqui para a Mari, tá? Eu vou ficar pensando, mas por que eu vou dar isso daqui para a Mari? Por que eu tô... De quem que é essa voz? Um exemplo, isso daqui, se eu dar para a Mari, vai me agradar? É algo que eu comprei, eu me esforcei para comprar, eu fui atrás, é algo que eu até preciso, porque eu uso. Mas aí, tá lá, dá para a Mari, e essa voz, às vezes, ela é quase que um grito, né? Ela fala de uma forma muito clara, dá para a Mari. Fala, bom, não vai me agradar. Tem motivo do porquê não ser Deus? Quando eu digo não ser Deus, tem motivo de ser Satanás? Por quê? Isso daqui eu dar para Mari vai beneficiar o mal de alguma forma? Não. Vai me beneficiar de alguma forma? Não. Então, é óbvio que isso vem de Deus, que Deus está me falando para fazer isso. Aí, de repente, eu vou lá e falo, olha, Mari, eu não sei o porquê, mas eu senti que eu tenho que te dar isso daqui. E eu dou para Mari. E, de repente, a Mari pediu isso em oração para Deus. Que eu não sei, ninguém me contou, mas Deus ouviu e falou, a Pamela tem, ela não usa, ela não precisa, ou ela pode ter outra, eu posso dar mais para ela, então vai lá e dá para Mari esse daqui, porque ela precisa saber que fui eu que dei. Não eu, Pamela, mas Deus através de mim. Então, essa é uma das formas de você identificar se realmente é a voz de Deus. Te agrada? Nem sempre, né? Mas vai beneficiar alguém? Provavelmente. E às vezes é algo que vai ser mais, para você ainda ter mais certeza, é algo que vai ser para um benefício de mais de uma pessoa. Porque, por exemplo, pode ser que Deus esteja me mandando dar isso daqui para Mari, porque ela vai usar isso daqui para ajudar, sei lá, 10, 20, 30 mil pessoas, entende? E de repente ela vai ajudar essas 1000 pessoas a se aproximarem, a se reconectarem com Deus. É assim que Deus age.
né? Por isso que é tão importante a gente manter o nosso coração limpo para a gente ouvir a voz dele e poder realmente obedecer e fazer aquilo que ele quer que a gente faça, né? Ai, tô até afobada aqui. Conseguiu entender, Mari? Deu para entender? Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu quando começo a falar de coisas, né, que Deus faz na nossa vida, eu começo a ficar, sabe? Vem alegria, vem um fogo, ai, tomara que as pessoas entendam, tomara que... Porque, ai, não tem coisa melhor. Nossa, que bom, Mari, que bom que eu pude ajudar, que bom que eu pude esclarecer essa pergunta para você, porque assim, às vezes é algo que para mim que já tô, né, nessa caminhada há um tempo, buscando ali por Deus. É claro que no começo, essa sua dúvida também era a minha dúvida. Eu ficava, mas como que eu vou saber se é a voz de Deus mesmo? Como que eu vou... se for coisa da minha cabeça? Porque isso passa muitas vezes, quando você escuta alguma coisa, coisa da minha cabeça. Só que aí você tem que passar por essa peneirinha, pera. Fazer isso daqui não me agrada. Eu não queria fazer isso daqui. Eu mesmo não queria fazer isso daqui, né? Às vezes que nem, por exemplo, fazer essa live aqui, expor certas coisas. Eu jamais que eu iria querer abrir uma live para falar para vocês de uma transformação, né? De um projeto pessoal meu, que eu mesma tô fazendo, e, sabe, mostrar para vocês nos stories o quarto do jeito que tava ali ontem, por causa da organização, e fora muitas outras coisas que eu tô gravando, que eu vou colocar no feed, que vai expor um pouco mais da minha privacidade. Por exemplo, bagunças. Por quê? Porque eu tenho que mostrar a realidade, porque senão eu não vou estar sendo sincera com vocês. Então, antes eu não mostrasse nada, não falasse nada, nem fizesse, nem apresentasse para vocês aqui o projeto pessoal que eu tô fazendo, do que eu expor esse projeto e colocar as coisas pela metade, querer mostrar como se fosse mil maravilhas, porque não é, né? E eu não vou vir aqui trabalhar com mentira, trabalhar com coisa que não é, porque influencer isso e aquilo, beleza, eu não sou influencer. E o meu objetivo aqui não é, pode até ser te influenciar de alguma forma, de alguma coisa que seja boa, né? Que seja algo pelo reino, que seja algo para Deus. Porque se for qualquer outro tipo de influência, desculpa, mas não vai ser aqui que você vai encontrar. Então, o meu objetivo de verdade não é te influenciar, é te ajudar a se transformar, assim como eu passei pela transformação. Então, é realmente trazer vida e não trazer influência, né? De repente, pode até ser exemplo, porque a gente tem tanto exemplo ruim por aí, né? A gente tem até mesmo influencers, né? A gente tem tanto influencer por aí fingindo ser o que não é, né? Trazendo uma realidade que não existe, trazendo uma perfeição que, gente, se você parar para raciocinar, você vai falar, não, isso não faz sentido, e realmente não faz. Então eu não tô aqui para enganar, eu não tô aqui para omitir. A partir do momento que eu falei, eu vou abrir isso daqui para vocês, eu vou abrir mesmo. Doa quem não é. Por quê? Eu me dispus a fazer isso. Eu falei, Deus, eu quero, né, fazer essa transformação. Minha conversa com Deus foi praticamente assim. Eu falei, Pai, eu entendo que eu preciso deixar, o Senhor vem falando para mim já faz um tempo, que eu preciso deixar o velho para que um novo possa entrar. Então, isso vem sido dito em várias formas possíveis. Por exemplo, que nem eu comecei aqui, né, falando para vocês a respeito do meu lar. Tem muita coisa acumulada, muita coisa que eu não uso, muita coisa que precisa ir, que seja doação, que seja revender, que seja jogar fora, precisa sair daqui. E assim é também dentro da gente, só que esse tratamento dentro eu já venho fazendo há um período. Então, assim, o que eu transformei aqui dentro não tem como eu mostrar para vocês aqui. Às vezes até dá para me mostrar algumas coisas, mas é algo que vocês vão poder perceber mais se você tiver uma convivência comigo. Quem me conhece há mais tempo, quem talvez me acompanha há mais tempo, pode ter visto essa transformação de alguma forma e pode ter até visto o resultado dessa transformação. Mas a minha mudança externa é algo que não tem como,
as pessoas não notarem, que não tem como não ser visto. É até mesmo, eu costumo usar como exemplo aquilo que Deus fala ali, né? De que até quem passar correndo vai ver. E eu me deparei com uma situação que é vergonhosa, mas que eu preciso trazer aqui, né? Porque não posso faltar com a verdade. O meu quintal tá parecendo um Pantanal. Eu até zoo às vezes, né? Conversando com a minha mãe, eu mostro minha cachorrinha andando lá fora. Minha cachorrinha, gente, parece um leitão ela. Mas eu mostro ela lá fora, eu falo, mãe, parece um jacaré na Amazônia, no Pantanal. Porque o mato tá tão grande que até eu tô com medo de ir lá fora cortar o mato. Por quê? Porque a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois. E quando a gente vê, o trabalho tá dobrado, triplicado. 10 vezes mais do que estaria se a gente tivesse feito no momento que a gente viu que precisava ser feito, né? Isso eu tô falando de um quintal. Mas quantas vezes a gente não fez isso com nós mesmos, em coisas que nós precisamos resolver, que já era para ter sido resolvida lá atrás, né? De repente, um perdão que a gente não liberou, que seja para outra pessoa ou que seja para nós mesmos. Porque toda vez que a gente não libera um perdão, deixa eu contar isso daqui para vocês. Toda vez que a gente não libera o perdão pra gente, a gente tá falando para essa pessoa aqui, ó, junta aqui, ó. E você carrega essa pessoa junto com você, até você liberar perdão. Gente, sinceramente, já é difícil se carregar, né? Já é difícil andar com as próprias pernas. Imagina então andar e ainda carregando alguém nas suas costas. Tudo porque você não quer liberar perdão. Tudo porque você não quer liberar essa pessoa, que você não quer perdoar essa pessoa, porque talvez você não queira ser fraco, porque talvez você seja orgulhoso demais para perdoar. Ah, mas aquela pessoa não merece perdão, é você quem vai dizer? E você merecia ser perdoado? Você sabe que a sua dívida foi paga sem você merecer. E foi paga com sangue, foi paga com vida, né? E agora você não quer liberar as pessoas, você não quer perdoar as pessoas. O que é o erro de alguém? O que é, né? De repente, o que alguém fez para você comparado ao que Jesus precisou fazer por nós, para que nós pudéssemos ter essa liberdade que nós temos hoje, para que nós pudéssemos acessar a Deus, assim como a gente pode acessar hoje. Então, o que é perdoar alguém comparado a isso? E você vai ver o quanto é fácil perdoar as pessoas. E você vai passar a nem precisar mais perdoar, porque você nem vai mais se magoar. Até porque o que o outro faz não tem a ver com você. Tem a ver com ele, certo? Ah, mas é coisa lá do meu passado. Pior ainda. Olha tantos anos que você está carregando isso. Entende? Então, por isso, se liberte disso. Porque se você não libera perdão, você vive aprisionado àquela pessoa. E se você vive aprisionado àquela pessoa, você não pode ir para lugar nenhum. Você já viu preso indo para algum lugar? Bom, se bem que no Brasil, né? Mas enfim. Vamos excluir o Brasil deste comentário, tá? Mas você já viu preso indo para algum lugar? Não vai. Ele fica ali dentro daquela prisão. Ele não pode sair da cadeia, né? E sendo assim, essa é a sua vida, esse é o status da sua vida quando você fala, não, eu não vou liberar perdão, porque o meu orgulho é maior do que isso. Aí você fica... uma outra forma que eu gosto de falar disso. Você fica ali tomando veneno, esperando que o outro morra. Aquele que te magoou morra. Porque às vezes a pessoa que te magoou nem lembra. Às vezes ela tá vivendo a vida dela sossegada, enquanto você fica remoendo isso. Às vezes, de repente, foi um dinheiro que você emprestou e a pessoa tá, sei lá, agora que tá em assumir, né? A pessoa tá lá na praia curtindo e você emprestou dinheiro para ela 10 anos atrás, fala lá. Também, né? Comeu dinheiro. Ah, gastou seu dinheiro faz tempo. Trouxa foi você que emprestou. Ser bem sincero, porque a gente fica, ah, não, mas tadinho, vou emprestar. Não empresta, dê. Porque se você emprestar, você vai se decepcionar, porque você vai ficar esperando aquela pessoa devolver o dinheiro. Se você tem condição, não empreste, dê, entendeu? Ah, não, mas eu não tenho condição. Então fala não, pronto, acabou. Não tem que ter dó,
tá? Até porque se fosse ao contrário, talvez essa pessoa não faria o mesmo por você. Ah, mas eu vou fazer... Não é que você vai fazer só baseado pelo que as pessoas fariam por você. Mas pensa, quem que vai sair prejudicado? Vai fazer falta para você? Então não dê, não empreste. É bem assim, você já resolve o problema numa tacada só, tá bom? Vamos lá continuar, continuidade aqui, que a gente já foi para vários lugares e a live tá ficando longa e eu falei que eu ia ser breve. Mas vamos lá. Bom, fazendo uma continuação, né, a respeito do projeto, como eu já disse para vocês, é algo que não só estou fazendo essa transformação aqui fora, externamente, né, tô fazendo esse limpa em casa, doando o que tem que doar, ainda não doei, na verdade, né, eu tô separando para doar e levar tudo de uma vez só, mas o que eu preciso, o que dá para usar, o que não dá, não que não dê para doar, até daria para doar, mas que não faz sentido doar, por exemplo, o notebook. Eu tenho um novo, o outro tá ali, eu não tô mais usando. Faz sentido doar? Se tiver alguém que precise, faz sentido. Mas se não, às vezes a pessoa vai apreciar muito mais você doar uma roupa, doar um alimento, do que você doar um notebook. Não faz muito sentido para ela. Então, o que você pode fazer? Aqui no Japão ainda a gente tem aquela opção de colocar no Mercari, né? Aí também tem um outro que chama de Modi. Não sei, acho que esse também é no Japão inteiro, não é só aqui em Okinawa. O Mercari você envia as coisas, a pessoa vai comprar ali no aplicativo e você pode enviar para essa pessoa diretamente. O de Modi, a pessoa vai comprar aquilo que você colocou. Isso é muito bom para coisas grandes, tá? Então, olha, eu já dando dica aqui, né? Isso é muito bom para as coisas grandes, que você pode colocar ali no aplicativo e pessoas na região vão poder ver aquilo que você está vendendo. E através disso, vocês podem, é bom para quem sabe falar japonês. Para quem não souber, tá aí o chat GPT para isso, né? Você pode usá-lo para poder se comunicar ali com a pessoa e marcar um local, por exemplo, algo que eu costumava fazer era marcar em algum combine, em algum, de repente, algum shopping, algum lugar público que tinha ali perto, no estacionamento desse local, encontrava com a pessoa lá e entregava o objeto, né? Porque tem coisas que não compensa você colocar no Mercado de repente porque é muito grande e a taxa de envio vai ser muito alta. Então, assim, tem coisas que você vai colocar lá e vai ganhar, tipo, você vende por 50 mil e ganha Hyakuen. Então, isso já não faria muito sentido, né? Então, assim, tem essa opção de você estar usando o Jimodi e o Mercari. São coisas para quem quiser também fazer esse efeito borboleta aí, essa transformação aí na sua casa, na sua vida também. Então, desfazer do que tem que ser desfeito, tipo roupas manchadas, ragadas, joga tudo fora, abre seu guarda-roupa, faz que nem eu fiz ali, eu coloquei meu marido ontem para fazer no dele. Eu abri e fui tirando tudo para fora, coloquei tudo em cima da cama, que é para você poder ver tudo, entendeu? Porque você vai ter que tocar em tudo. Ah, esse daqui não me serve mais, mas ainda tá novo, isso e aquilo, esse daqui é de marca, tá super novo, tipo, usei uma vez, manda pro Mercari, já deixa umas 2 caixas e um saco de lixo. Então, tudo que for pro lixo, você já joga no lixo, tudo que for para vender, você já coloca ali numa caixinha que você vai revender, e tudo que for para doação, você já coloca na outra caixinha ali para doação. E assim você já vai se livrar de metade do peso que você está carregando aí na sua casa, tá bom? Isso é o que eu estou fazendo e que eu comecei a mostrar para vocês e que eu vou continuar. Que eu tô gravando, vou editar, me deixa com calma. Toda semana eu vou estar postando aí para vocês acompanharem o que está sendo feito, tá? Eu acho que o primeiro vídeo que eu postei foi do meu quarto. Eu tava arrumando a minha cama. Isso, porque a minha cama, ela é igual a do Brasil, né? Que tem aqueles... É ripa que chama, né? E a minha cachorra, ela fica correndo, às vezes ela dá aqueles ataques de cachorro feliz, e ela corre em cima da cama e ela arrancou as madeirinhas de baixo, porque ela é muito grande, então tem umas madeirinhas no meio. E eu falei, eu preciso arrumar isso, e fiquei adiando. Falei, é algo que dá pra mim pedir pro meu marido? Dá pra mim pedir pro meu marido, mas eu falei, eu também posso fazer, então por que eu não faço, né? Eu sou auxiliadora do lar, certo? Fui lá e arrumei. Então, acho que o primeiro vídeo que vocês vão ver aí no feed, eu tava arrumando a cama. Porque não é só sobre realmente desfazer do que tem que ser desfeito. Também tem que arrumar o que precisa ser arrumado na sua casa. Trocar luz, isso, aquilo. O que dá pra você fazer, você faz. O que for preciso, você pede pro seu marido.
enfim, ou pro pai, ou pro irmão, não sei, o filho, mas vamos arrumar isso daí, porque é realmente, gente, trabalhar, e eu decidi trabalhar nos detalhes, né? Porque são coisas que pode passar desapercebido, mas eu aprendi a ser não perfeccionista, mas detalhista, porque às vezes é um detalhinho de nada que vai fazer muita diferença, né? Então, eu escolhi fazer nos detalhes, e por isso que eu tô fazendo tão calmo, tão pouquinho, de pouquinho em pouquinho, todo dia faz um pouco, porque senão eu vou ficar o dia inteiro, por 2 semanas, um mês, tentando arrumar essa casa, porque a casa é grande, tem muita coisa de verdade, vocês vão ver nos próximos vídeos. Então, e não é só coisa minha, tem coisa dos meus filhos, tem coisa do meu marido, então, só de pensar, mas vai dar certo, torçam por mim. E isso tudo foi porque, como vocês sabem, né? Agora em setembro eu vou estar fazendo o evento, o VTV. E para quem não sabe, o VTV ele começou com algo direcionado não apenas para mulheres, mas exclusivamente para mulheres, que foi uma transformação e uma cura interna minha e que eu decidi trazer para outras mulheres, né? E o VTV significa vencedora, transformada e virtuosa, transformada e vencedora. Ai, estou nervosa. E por isso que eu resolvi mostrar para vocês também esse projeto, porque eu falei, não adianta eu estar vivendo toda essa transformação e as pessoas não saber do que se trata, porque quem me acompanha mais de perto sabe, mas eu não estava colocando muito isso aqui para vocês, né? Eu não estava expondo isso como deveria expondo. Eu falei, eu já tô abrindo minha boca, eu já tô falando para as pessoas o que mais falta eu fazer. Isso também é algo que eu, por mais que vocês não saibam, que eu não fique falando o tempo todo, são coisas que eu peço em oração. Eu peço para Deus, eu falo, Deus, me mostra o que mais eu preciso fazer, né? Porque até então eu não falava, eu guardava essas coisas para mim. Essas coisas de realmente estar vencendo dores, estar passando por lutas que hoje eu entendo que outras mulheres, outros homens também, né, de repente passa, principalmente, né, a respeito ali do relacionamento abusivo e tudo mais, e eu não falava, porque eu achava que era me expor demais. E não, a partir do momento que você é curado, você consegue liberar essa cura para outras pessoas. Porque quando eu estava lá, quando eu estava perdida na escuridão ali daquele relacionamento, eu não via saída. Eu não sabia que existia uma forma de eu me livrar daquilo. E eu nem fazia ideia de que aquilo era um relacionamento abusivo. E eu precisei ouvir de outras pessoas, depois de tantos anos, né, que esse relacionamento terminou, que era algo ruim e que era um relacionamento abusivo, que eu vivia com uma pessoa narcisista, para eu entender do que se tratava aquilo, para eu entender o que era aquele sofrimento. Então, se eu hoje, que sou curada, que superei isso, não abro a minha boca, outras pessoas que de repente estão passando pela mesma situação que eu passei anos atrás, não conseguem vencer porque eu não quis me expor. E há uma coisa assim, se você já venceu, se não te causa mais dor, mostre para outras pessoas que elas também conseguem, né? E que seja de forma online ou de forma pessoal, mas faça a sua parte, por favor, porque quem cura, não tem como, gente, quem foi curado quer curar também. Quem superou quer ajudar outras pessoas a superar. Então, se você não deixar que essa chama aflore em você, você vai se abafar, você vai se apagar. E ninguém vive morno. Ninguém vive. É nojento, né? Eu acho que ninguém aqui. Por exemplo, você vai tomar café. Ou você toma café quente, ou você toma café gelado. Eu acho, espero também, por favor, hein? Senão eu vou bloquear vocês. Tô brincando. Mas eu espero que ninguém aqui goste de café morno. Porque não é normal, não é possível. Não, eu espero que não, por favor. Então me fala aí, eu gosto de café quente, eu gosto de café gelado, mas não me fala que gosta de café morno, que nós vamos ter que conversar, que eu vou precisar entender o porquê disso, tá bom? Então, assim, faça isso, porque ou você vai ficar calado e vai se fechar e vai se apagar,
ou você realmente vai abrir a boca e vai ajudar um monte de gente. Eu acho que das duas opções eu prefiro a segunda. E eu tenho certeza que você também, até porque nesse processo de curar, de ajudar outras pessoas, você acha que você está ajudando outras pessoas, mas na verdade a pessoa que está sendo mais ajudada é você, porque você está vencendo coisas que você nem sabia que você precisava vencer. Então eu tô aqui iludida achando que eu tô ajudando os outros, mas não, eu tô ajudando a mim mesmo, porque quem é mais tratado, quem é mais curado nesse processo é você. Quem mais se beneficia é você. Porque eu tô rompendo barreiras aqui, me expondo, falando essas coisas com vocês, que nem eu sabia que precisava ser rompida, entende? Então, tomem coragem, eu incentivo vocês a fazerem o mesmo e fazer melhor, né? Porque a gente aprende com outra pessoa não simplesmente para fazer igual ou inferior ao que aquela pessoa faz, mas para fazer até melhor. Não porque você quer ser melhor do que o outro, tá? De forma alguma. Mas porque você aprendeu com alguém que tá te ensinando e quer que você seja melhor. Porque esse é o meu desejo na vida de vocês. Principalmente quem aprender aqui comigo. Que você absorva tudo que você tiver para absorver de mim. Que você exploda e que você seja 10 vezes melhor do que eu. Tá bom? Nisso daqui que eu tô passando para vocês. E até em outras coisas. Eu não me importo com isso. Só faz barulho, pelo amor de Deus. Obrigada, Mari. Muito obrigada. Bom, voltando ao foco novamente. Então, é isso, gente. Isso também faz parte, né? Até mesmo este projeto pessoal que eu comecei, né? Do efeito borboleta, faz parte do VTV, faz parte dessa subida ao Monte Fuji, faz parte de tudo isso que vai acontecer em setembro. Porque nada, entenda uma coisa, nenhum movimento que eu começar aqui, nem nada que eu expor aqui para vocês vai ser em vão. É algo que realmente eu tenho vivido, uma transformação que eu tô vivendo, não é simplesmente para falar para vocês, olha, vem também, não. É porque eu tô vivendo e eu quero que outras pessoas vivam, mas eu sei que só vai vir as pessoas certas. Eu sei que nem todo mundo tá pronto. Eu sei que isso que eu tô falando aqui tá fazendo sentido para Mari, graças a Deus. Mas para muitas pessoas, de repente, que vai assistir, não vai fazer sentido. E tá tudo certo. Porque tem o seu tempo para tudo. Tem o tempo para entender, tem o tempo de fazer sentido. De repente, hoje você me assiste e não faz sentido. Daqui uns 2, 3 meses você assiste e fala, caramba, como eu não percebi aquilo. Né? É a mesma coisa, às vezes você assiste um filme hoje, você fala, nossa, que cena boba. Aí daqui a alguns anos você assiste ele de novo e fala, caramba, então era isso, eu não tinha entendido, agora eu entendi. Tem muito filme da minha infância que eu assistia, muito desenho que eu assistia na infância que não fazia sentido. E que hoje eu assisto de novo e eu falo, uau, olha a mensagem por trás disso. Então é normal. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua velocidade para aprender as coisas. Mas uma coisa eu digo para você, tente acelerar o máximo que você conseguir. Não é acelerar se sobrecarregando, tá? É acelerar aprendendo tudo que você tem que aprender, absorvendo tudo que você tem que absorver das pessoas, para você começar a ser também um canal aonde as pessoas vão poder absorver e aprender as coisas. Porque a minha maior intenção aqui não é que você se junte a mim e aprenda e fique grudado em mim o resto da vida. Pelo amor de Deus, não faz isso que eu vou ficar brava com você. A minha intenção aqui é o que eu já disse e eu vou repetir. Absorve tudo que você tem que absorver. Aprende tudo que você tem que aprender. Pergunta tudo que você quiser perguntar. O que eu não souber responder, eu vou procurar uma resposta para mim poder te entregar. E depois que você falar, nossa, eu já aprendi tudo que eu precisava, agora já, não sei, eu não tá mais fazendo sentido. Vaza, vai fazer isso com as outras pessoas também, entendeu? Não quero ninguém grudado aqui, eu também não vou ficar grudado em ninguém. Então, aprende comigo, aprende com outro, aprende com todo mundo que você tiver que aprender, mas aprenda coisa boa, pelo amor de Deus. E vaza, vai fazer a sua vida, vai fazer a sua história, vai cumprir o seu propósito, porque tem outras pessoas esperando por você, para poder transformar a vida dela também. Tá bom? Então, é isso, gente. Fora o efeito borboleta que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, e eu já expliquei para vocês o porquê desse nome, esse nome, eu falei, gente, que nome que eu vou dar para esse projeto que eu tô fazendo, né? Eu falei,
fiquei pensando na borboleta, na transformação que ela passa, a dor que passa, porque não sei se vocês sabem, mas a época que ela fica ali no casulo, aquilo dali dói, né? Aquilo dali é uma dor para ela se transformar na borboleta. E eu falei, é isso, efeito borboleta. E vamos. E, bom, para quem não sabe ainda, em setembro, esses eventos que eu falei para vocês, no dia 5 de setembro a gente vai fazer essa subida no Monte Fuji. Até agora tem 15 pessoas, vai ser um grupo de 15 pessoas, a gente vai subir junto. Quem quiser vir participar também, tiver... Bom, é isso daqui que você está vendo, é a gente passar para vocês a experiência que a gente tem, escutar a experiência que vocês tiveram e a gente poder se ajudar, né? A realmente subir, a aprender, a evoluir, a progredir, né? A trazer o melhor, a nossa melhor versão à tona, ok? Então, Monte Fuji, a gente vai subir para isso e, claro, com o principal objetivo sempre, é por Deus, é para Deus, é obediência e é sobre o reino. Então, já tenha isso em mente. Ah, é a Pamela que está fazendo. Se a Pamela estiver fazendo, pode ter certeza que tem Deus. Porque se não fosse por Deus, a Pamela não ia estar fazendo. É bem assim. Porque aonde, gente? Só pensa comigo. Bom, aonde que eu, se estivesse fazendo por vontade própria, estaria só eu, meu marido, meus filhos e ok. Mas não, estou fazendo por obediência, por algo maior. Ah, mas eu gosto. Claro, eu gosto de desafio, eu gosto dessas aventuras assim, esses negócios meio doidos assim, do nada, né? Esses dias atrás estava fazendo espartano, outros dias estava fazendo maratona e isso e aquilo. Mas subir o Monte Fuji é algo que, sinceramente, até então eu nunca tinha pensado em fazer. Porque falaram para mim dessa questão de ser rarefeito e tem várias pessoas falando que, já ouvi várias pessoas falando, porque é perigoso, porque é isso, porque é aquilo, mas o que não é perigoso, né? Aí a gente decidiu subir o Monte Fuji como... que nem mesmo até Moisés, vamos usar Moisés como exemplo, né? Que não foi só Moisés, mas tem vários outros, né, ali, outros heróis da Bíblia e tudo mais, que subiam ao monte para falar com Deus. Você precisa necessariamente subir um monte para falar com Deus? Não. Mas você subindo ali, você está fazendo um sacrifício maior. Você está buscando realmente você viver um processo, viver ali, acho que até no Legendários eles falam, né, de viver a jornada, é a jornada que você passa ali, de ter essa experiência, porque eu posso sim ter uma experiência aqui sentadinha com Deus, mas é diferente eu pegar uma mochila e colocar nas costas e desafiar o meu físico, né? Desafiar o meu mental, porque sim, a gente desafia o mental também, porque conforme o seu físico vai cansando, o seu mental começa a lutar contra e você ficar mais sensível. Então é uma experiência diferente. Por isso a gente decidiu essa subida ao Monte Fuji, para a gente ter essa sensibilidade, ter essa experiência, algo que vai ser minha primeira vez. Muitas pessoas que vão subir também vai ser a primeira vez, vai ter gente vindo do Brasil, vai ter gente vindo de Angola, tem algumas pessoas que já subiram e vão subir novamente ali com a gente, e vai ser uma experiência maravilhosa. E quem quiser participar, já sabe, manda mensagem, ainda dá tempo, acho que eu sei que ainda tinha, né, algumas vagas, então se quiser participar, entre em contato que a gente, se você não souber japonês, não souber comprar o tiquete lá, mas quiser ir junto com a gente, eu ajudo você, vai ser um prazer, tá? Poder ajudar vocês pra gente estar fazendo essa subida no Monte Fuji. Eu falo que é dia 5 de setembro, mas vai ser dia 5 de setembro, a gente vai se encontrar lá por volta das 2 horas da madrugada. Então, quem mora longe do Monte Fuji vai ter que vir numa quinta-feira à noite, começar a dirigir, de repente à tarde, de repente, não sei, da distância, para chegar ali no Fuji até umas 2 horas, que aí a gente já vai lá pro portão, e assim que o portão abrir, a gente já vai começar a subir, tá bom? Então, quem quiser ir, já manda mensagem, eu passo mais informações e explico como que faz para comprar o tiquete, ou até mesmo te ajudo a comprar o tiquete. Depois do dia 5 de setembro, na outra semana, no outro final de semana, né, a gente vai começar com os eventos, que vai ser ali no sábado e no domingo. No sábado, pela manhã, a gente vai ter o BDR, que é Base dos Reinantes,
que é onde a gente explica mais a respeito do reino. E uma das pessoas que vai vir do Brasil, que é o meu mentor, Nelson Lopes, ele também é o líder global do BDR. Ele quem vai estar conduzindo, né, esse encontro do BDR. Então, quem quiser participar, o BDR é gratuito, vai ser um prazer ter vocês. É só entrar em contato também que eu passo todas as informações e já vou colocar o seu nome ali também para estar participando do BDR. Pode trazer quantas pessoas você quiser junto, que a gente vai estar realmente falando sobre Deus, sobre o reino, e vai ser muito bom para todo mundo. Vai ser mais uma experiência grandiosa, porque pensa, gente, ele está vindo lá do Brasil para trazer essa mensagem para a gente. Não perca essa chance. E logo depois do BDR, que o BDR vai começar ali por volta das 10 horas da manhã, e inclusive, quem quiser já começar a participar do BDR, a gente tem o BDR online aqui do Japão, que é o BDR Japão Sem Fronteiras. Me manda mensagem também, que eu coloco vocês lá no grupo, a gente faz a reunião, o encontro ali toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Todos são bem-vindos, tá bom? Ah, eu nem sei o que é, tô indo de curioso. Não tem problema, vem e aprende com nós o que é no meio do caminho, tá tudo certo, tá bom? Só me manda uma mensagem que eu envio para você o link para entrar no grupo. Após o BDR, a gente vai fazer o evento do Nelson Lopes, que aí, nesse caso, já não é mais gratuito, tá bom? O evento é a parte, que é o V-Mind. Que o que significa V-Mind? É mente de vencedor, né? Lembra que eu falei para vocês que Deus diz que nós somos mais que vencedores? A gente vai aprender o que é realmente, qual é o real sentido disso, de sermos mais que vencedores, porque Deus nos chama que mais que vencedores. E vamos, para quem não aprendeu ainda, porque eu já sou mentorada dele, eu já entendi o que é, e eu sou uma vencedora. Então vocês podem vir se tornar vencedores também, junto com a gente, tá? Então, esses dois eventos, o BDR e o V-Mind, vai ser no sábado, no dia, acredito, dia 13 de setembro. O BDR vai começar ali às 10 horas da manhã, vai ter uma pequena pausa e logo depois a gente vai começar o V-Mind com o Nelson, ok? E depois, no domingo, porque como eu disse, vai ser um final de semana de eventos, tá? No domingo, a gente vai ter o evento presencial do VTV, que aí é comigo, né? E fora isso, gente, o VTV a gente vai ter esse evento presencial, só que eu já tô fazendo a mentoria VTV com o pessoal, a gente tá no nosso, vamos pro nosso 6º encontro agora, né? Toda terça-feira, às 6 horas da manhã, a gente faz o nosso encontro, e esse da mentoria, mesmo para quem entrar agora, ela tá sendo, todos os encontros, todas as aulas estão sendo gravadas, então que mesmo se você entrar hoje, mesmo se você entrar agora, você vai ter acesso a todas as aulas que a gente fez anteriormente, tá bom? Então, se quiser participar, quer ir para o evento, mas quer entender mais sobre o que se trata o VTV, o que a gente conversa ali, me manda uma mensagem, me fala que você tem interesse, que você pode estar participando da mentoria, ver como que é e decidir se você quer vir para o evento ou não. O evento vai ser o VTV Experience, que não é só um evento, a gente vai realmente ter uma experiência, né, ali juntos. Como eu disse, inicialmente era algo voltado mais para mulheres, só que no meio do caminho foi vindo casais e me foi orientado que eu preciso, né, que eu devo, que eu e meu marido, o Brandon, né, que a gente precisa falar com os casais, porque vocês vão entender depois eu conto para vocês, senão eu vou ficar entregando tudo aqui também agora, né? Mas a gente decidiu que a gente vai começar a falar para casais. E esse evento do VTV agora, né, presencial que a gente vai ter em setembro, vai ser o último que eu vou conduzir sozinha, entre aspas, porque o Brandon, meu marido, ele tá sempre ali, né, nos bastidores, ele é quem tá por trás de tudo, ele é quem tá sempre me apoiando e me ajudando em tudo. Porém, a partir do próximo, tanto a mentoria VTV quanto o evento presencial VTV, que ainda não temos data, tá, para o próximo, a gente vai decidir depois quando vai ser o próximo, mas a partir do próximo, vai ser eu e ele quem vai conduzir. Então vai ser mais voltado ao casal e não mais para uma pessoa só.
Não vai ser só para o homem ou para a mulher. Então, quem quiser já saber como que vai funcionar, já vem, já conversa, já começa a caminhar com a gente agora, porque o ambiente que a gente se coloca, que a gente vive, né? É o que faz essa transformação na nossa vida. Ah, mas é coisa de fora para dentro. Sim, é claro. Toda transformação começa de dentro para fora. Só que você começa a viver uma transformação, mas você continua no mesmo ambiente, continua com as mesmas pessoas, continua vivendo as mesmas experiências, nada vai mudar. Então, por mais que você esteja essa mudança interna, você vai reprimir ela, porque as coisas à sua volta não aceitam aquela mudança, não aceitam aquela transformação. Então, é questão de tempo para você voltar ao que você era. Aí sim, é realmente uma mudança, porque você muda por um período e volta a ser talvez a mesma coisa ou pior do que você era. Agora, a transformação, ela exige de você que você mude as suas companhias, que você mude os ambientes que você frequenta, assim você começa a ter novas experiências, ter novas ideias, novas conversas, e isso, gente, não tem fim. É um crescimento que não tem fim. E eu não acho que você queira viver uma vida ordinária. Eu não quero, acho que ninguém quer viver uma vida ordinária. Ah, não, eu tô satisfeito, então tem alguma coisa errada. De verdade, pode mergulhar aí fundo, porque alguma coisa tem errada, porque ninguém quer viver uma vida ordinária. Entende? Então, se você não quer viver uma vida ordinária, você precisa parar de ser uma pessoa ordinária. Passar a fazer coisas diferentes, passar a fazer o mais, entende? Aquilo que quase ninguém está disposto a fazer. E, infelizmente, né, apenas 2% da população faz isso. Eu tô dentro desses 2%, espero que vocês também estejam, tá? Então, vamos fazer isso, vamos começar a caminhar junto, a se ajudar, a subir degraus da nossa vida, aí nem que seja, tem que ser, na verdade, né? Degrau por degrau. Mas quando a gente decide ir sozinho, a gente até pode ir mais rápido. Mas quando a gente tem outras pessoas que quer ir nessa mesma caminhada, que tá vivendo essa mesma energia, essa mesma frequência, a gente consegue ir mais longe. A gente consegue alcançar mais coisas. Porque quando um tá fraco, o outro fortalece. Então, é importante que a gente se cerque de pessoas que também têm essa mesma mentalidade, né? De estar sempre progredindo, de estar sempre buscando mais, procurando ser melhor e principalmente que tenha a sua base em Deus. E continuando, bom, como eu disse para vocês, vai ser o Monte Fuji, o VTV, o VMind, o BDR. E para quem participar de qualquer um desses eventos, essa pessoa vai poder ter acesso a um outro evento que é exclusivo apenas para quem fizer parte de pelo menos um desses eventos. Que a gente vai ter um jantar, uma experiência de mesa. E esse é VIP. Vai ser realmente para a gente fazer network, para a gente poder se conhecer melhor, para a gente poder conectar com outras pessoas, né? De repente você empreende e tem algum outro empreendedor ali que vocês podem fazer um negócio, pode fazer algo, planejar algo a partir dali. Então, para a gente realmente ter esse network que a gente pensou nessa experiência de mesa. Mas o jantar, ele vai ser limitadíssimo para apenas poucas pessoas e realmente só vai ser aberto para quem fizer parte de um desses eventos, ok? Então, se você tem o interesse, já procura logo, porque tá aí, gente. Parece que vai fazer o quê? Pera. Hoje é dia 9, né? Então, temos menos de um mês aí. Então, assim, quanto mais rápido você garantir a sua vaga, melhor fica para você também e para nós também se organizar, né, para receber vocês da melhor forma possível. Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês, faz parte da minha jornada, realmente de sair da zona de conforto, porque, gente, eu nunca me imaginei sendo uma mentora, né? Mentorada eu já sou faz tempo, mas eu nunca me imaginei sendo uma mentora, eu nunca me imaginei falando para as pessoas, né? Nunca me imaginei ajudando outras pessoas a viver essa mesma transformação que eu tenho vivido. Só que eu falei, é muito egoísmo da minha parte viver tudo isso, saber que existe como, porque até pouco tempo atrás era eu que falava, não é possível que é só isso. Não é possível que a vida é só isso, né? Tem mais.
né? Tem que ter mais. E então eu busquei, eu entendi que tem sim esse mais e que tudo depende da gente. E a partir do momento que eu entendi isso, eu fui despertada para despertar outras pessoas que têm buscado o mesmo, só que até então não encontrou a pessoa certa para ajudar ela a despertar. Então, que eu possa ser essa pessoa na vida de outras pessoas e que você que está me assistindo possa ser também essa pessoa que vai despertar outras pessoas, ok? Então, vem caminhar junto, vem participar dos eventos, vem estar perto, vem estar junto e vem realmente se despertar para você poder despertar outras pessoas. E sair do piloto automático, porque esse foi o meu ponto inicial. Eu falei, por quê? Por que que eu tô vivendo a minha vida como se fosse, sei lá, tivesse tudo programado, tivesse tudo, tem que ser desse jeito aqui. Sabe aquilo que a gente sempre escutou desde pequena? Ah, é o destino. O seu destino, infelizmente, não é bem do jeito que você fala, as coisas vão acontecer porque tem que acontecer. Não, as coisas vão acontecer do jeito que você agir para que elas aconteçam. Porque Deus ele tem um propósito grande na sua vida. E ele só vai se concretizar a partir do momento que você entender a sua identidade em Deus e a partir do momento que você começar a agir para cumprir com o seu propósito. Mas para cumprir com o seu propósito, primeiro você tem que saber que propósito é esse. O seu propósito você só vai descobrir no dia que você tiver mais intimidade com Deus, porque é Ele quem vai te dizer qual é esse propósito. E eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu vou conversar, né, na nossa próxima aula da mentoria VTV, que é o seguinte: antes da gente vir para cá, antes da gente nascer, né, a gente escreveu o nosso propósito lá com Deus. É como se a gente tivesse um contrato, como se a gente tivesse feito um contrato com Deus. Falar, olha, você vai para essa família aqui, a sua mãe é essa daqui, o seu pai é esse daqui vai ser seu irmão. Então, antes de você viver isso daqui, você estava com Deus lá conversando. Só imagina a cena, gente. Você estava lá com Deus conversando e ele estava falando, vai ser assim, 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 assado. E é claro, você também deve ter se negociado com ele. Olha, Deus, mas isso daqui pode ser desse jeito, pode ser assim, pode ser assado. Enfim, vocês fizeram esse contrato. E esse contrato está lá com Deus. Este livro do seu propósito está lá com Deus. E vai ser muito triste se no dia que a gente partir daqui, que a gente for lá para Deus e a gente falar, Deus, me deixa eu cumprir com o meu propósito, e perguntar para ele e ele te mostrar o livro do seu propósito e você ver que você tinha muito mais para viver, que você poderia ter feito muito mais, que você não fez nem metade disso. Então, por isso que eu falo da gente acelerar, porque a gente já perdeu muito tempo vivendo a vida de qualquer jeito, do jeito que a gente queria e tentando entender as coisas. Então, agora que você entendeu, procura mais ainda intimidade com Deus, porque só Ele sabe o que a gente tem que fazer. E obedecer a Ele é o que vai fazer com que a gente caminhe todos os dias rumo ao nosso propósito. Propósito que a gente acordou com Ele antes mesmo de vir para cá. Então, faça isso. Seja você também sal e luz de Deus aqui nessa terra. Seja um exemplo para aquelas pessoas que ainda não sabem por onde começar, que ainda não sabem como que ela vai fazer isso e que as pessoas elas estão procurando, elas estão sedentas, elas querem mais de Deus, mas elas não sabem por onde. Então, por mais que você ache, mas eu não sei nada, eu só sei isso daqui, isso daí que você sabe, de repente já é o suficiente para ajudar alguém. Então, faça isso, não retenha, porque quanto mais você dá de você aos outros, mais Deus dá dele para nós, tá bom? Então, é isso, esse é o meu convite para vocês realmente estarem vivendo junto. E se você não acredita em nada disso que eu falei aqui, que eu nem sei, deve ser o quê? Mais de 1 hora já de live aqui com vocês. Se você não acredita em nada do que eu falei, venha para pelo menos uma dessas experiências só para você ter certeza de que tudo isso que eu falei para você aqui é verdade. De que tudo isso aqui que eu tô falando para vocês é o que eu sou e é o que eu tenho vivido. Então, se quiser tirar a prova, tá aí. 5 de setembro,
13 de setembro, 14 de setembro. Vem para um desses encontros, ou que seja para a mentoria online que a gente está fazendo, que já está em andamento, mas que você ainda pode entrar só para ter certeza. Nem que seja só para tirar a prova, mas vem, porque eu tenho certeza que Deus tem algo a revelar no seu coração em um desses eventos. E eu não quero que você... imagine então Deus, né? Eu não quero que você continue perdendo tempo. Eu tenho certeza que Ele também não quer. Então a decisão é sua. Se você quer continuar vivendo por viver, ou se você quer realmente viver por propósito. Mas, Pamela, eu não sei qual é o meu propósito. Já está na hora de descobrir. E eu vou ajudar você a entender, a ter mais clareza a respeito do seu propósito. Assim como me ajudaram, e hoje eu tenho a certeza do que eu estou fazendo, né? Porque tudo que eu tenho feito é por obediência. E eu quero que você também viva essas maravilhas que eu tenho vivido. Tá bom, gente? Chega, né? Chega, né? Já falei pra caramba. Como eu falei que ia ser breve, não fui nada breve. A gente já tá aqui já faz mais de 1 hora, se eu não me engano. Muito obrigado. Acredito que não sei, eu não vi quem era. Acho que é a Mari que tá aqui, né? Muito obrigada, Mari, por participar. Espero que realmente isso daqui tenha te edificado de alguma forma. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir essa live, que tiver de coração aberto, que tiver realmente procurando essa transformação, só de você estar aqui assistindo essa live, algo já transformou aí dentro de você. E que Deus possa ter acesso ao seu coração para que você viva aquilo que Ele tem preparado para você viver. Porque às vezes a gente acha que o que a gente planeja para nós é bom, mas o que Deus planeja, olha, você não é nem o que você planejou, não é nem 1% do que Ele tem para fazer na sua vida. Agora quem vai decidir se Ele vai fazer ou não é você. O nível de entrega que você tem para Deus é a quantidade de coisas que Ele pode fazer na sua vida. E porque Ele quer fazer tudo. Só que isso depende de nós. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então depende de nós decidir se Ele pode ou não. Poder Ele pode, se Ele quiser. Ele quer. E você? Você quer? Então vamos viver isso. Vamos fazer isso. Eu tenho buscado isso constantemente. E eu tenho certeza que se você está aqui é porque você também tem feito essa busca. Então, vamos intensificar ainda mais, porque Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida, tá bom? Então é isso, gente. Eu vejo vocês no decorrer da semana. Logo, logo eu vou estar postando um pouquinho mais a respeito do projeto e a respeito também dos eventos. Então, qualquer coisa, entre em contato, me manda uma mensagem que eu informo vocês, caso vocês tenham mais informações, caso queiram mais informações, né? Ou caso tenham alguma pergunta, só me chamar, que vai ser um prazer poder falar com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Beijão, Mari, fica com Deus. Tchau, tchau.